Olá, queridos alunos! Aqui é o professor Anderson e hoje vamos falar um pouco sobre a estrutura e a função dos ácidos nucleicos. Vou abordar de forma bem geral, até porque a maioria de vocês já viu mais a fundo comigo na disciplina de bioquímica este tema. Como estamos agora na disciplina de genética e vamos estudar sobre a transmissão e processamento da informação genética, nada melhor do que relembrarmos as moléculas que guardam essas informações. Vamos lá então? Antes de começarmos, se inscrevam aí no canal, deixem seu like no vídeo e ativem o sininho para receber novas notificações de aulas. Beleza? Vamos lá então. Antes de começarmos, mesmo na estrutura e função dos ácidos nucleicos, vamos relembrar alguns conceitos vistos na aula número 1, a aula sobre a introdução ao estudo da genética, ok? Vimos então na aula passada que o que dá as características e fenótipos, regula o metabolismo ou o funcionamento do nosso organismo e contém todas as informações necessárias para a vida são os genes, que por sua vez são pequenas sequências de nucleotídeos específicas que estão contidas na fita de DNA. Mas então o que é o DNA? O DNA nada mais é do que um ácido nucleico. E o que são ácidos nucleicos? Nada mais são do que macromoléculas com funções biológicas de cadeia longa formada por polímeros de nucleotídeos. Essas moléculas têm a função de armazenar, proteger e transmitir a informação genética. Mas o que é a informação genética? São as informações para dar as características e fenótipos, regular o metabolismo e contém todas as informações necessárias à vida. Existem dois tipos de ácidos nucleicos. O ácido desoxirribonucleico, ou seja, o DNA. O DNA é uma macromolécula com função biológica formada por dupla fita. E cada fita é formada por polímero de desoxirribonucleotídeos unidos por ligação fosfodiéster. Quem são os desoxirribonucleotídeos que formam a fita de DNA? São eles o desoxiadenilato, vulgarmente chamado de adenina, cuja letra símbolo é A ou DA, onde o D significa que é um nucleotídeo desoxi, ou seja, um nucleotídeo de DNA. O desoxiguanilato ou guanina, sigla G ou DG. O desoxitimidilato ou timina, sigla T ou DT. E o desoxicetidilato ou citosina, sigla C ou DC. Esses nucleotídeos são unidos por ligações fosfodiéster entre a porção 3-OH da pentose de um nucleotídeo e o 5-fosfato de outro nucleotídeo, formando então as cadeias polinucleotídicas ou fitas de DNA. Note que no início da fita sempre há uma extremidade 5-fosfato livre e no final de outra fita o 3-OH sempre estará livre. Então, este é o sentido da formação da fita de DNA, do 5' para o 3'. Vamos falar um pouco da estrutura tridimensional da molécula de DNA. Como já vimos, ela é formada por uma dupla fita. Essa dupla fita forma uma hélice. Os esqueletos hidrofílicos de pentose e fosfato, aqui representados em azul, ficam voltados para o lado do solvente. E as bases nitrogenadas, representadas em amarelo, ficam voltados para o interior da fita. As fitas são antiparalelas, ou seja, uma fita está no sentido 5', 3', e a outra está no sentido 3', 5'. As fitas são complementares entre si. Se de um lado da fita eu tenho adenina, do outro lado eu vou ter timina. O pareamento de bases e complementariedade entre adenina e timina e citosina e guanina se dá por pontes de hidrogênio. E o que mantém as fitas unidas são as interações hidrofóbicas entre os pares de base. Agora que vimos a estrutura química e a estrutura tridimensional da molécula de DNA, vamos falar um pouco da sua função. Então, a função da molécula de DNA é armazenar, proteger e transmitir a informação genética. A informação genética é escrita através da combinação dos desoxirribonucleotídeos contidos na fita de DNA. Então, o DNA armazena e protege essas informações contidas no DNA na forma de genes
e transmite ou expressa na forma de RNAs funcionais, proteínas e polipeptídeos. Então, os produtos do gene são RNAs funcionais ou proteínas. O DNA ele também transmite a informação na hora da divisão celular, passando a informação fiel às células filhas. Onde o DNA é encontrado nas células? Na célula eucariótica, ele está associado a proteínas histonas e não histonas, formando uma massa dentro do núcleo chamada cromatina. Além do núcleo, o DNA pode ser encontrado em organelas membranosas como mitocôndrias e cloroplastos nas células vegetais. Nas células procarióticas, o DNA encontra-se ligado a proteínas histonas e não histonas, formando o cromossomo bacteriano, que é um cromossomo circular que fica na região do nucleóide, que é somente um espaço no citoplasma onde esse cromossomo fica. E também é encontrado um DNA extra, o chamado plasmídio, que contém as informações que ajudam as bactérias a se tornarem resistentes a antibióticos e sobreviverem em condições extremas. Vamos agora falar um pouco do outro tipo de ácido nucleico, que é o ácido ribonucleico. O ácido ribonucleico é também uma macromolécula com função biológica, porém ele é formado por uma fita única. E essa fita é formada por polímeros de ribonucleotídeos, também unidos por ligação fosfodiéster, assim como no DNA. E quem são esses ribonucleotídeos? São eles o adenilato, ou adenina, sigla A, o guanilato, ou guanina, sigla G, o uridilato, ou uracila, sigla U, e o cetidilato, ou citosina, sigla C. Só lembrando um pouco das aulas de bioquímica, o que diferencia os nucleotídeos de DNA e RNA é o carbono 3 da pentose, onde na desoxirribose, no carbono 3, há um hidrogênio e na ribose há uma hidroxila ou OH. E também no RNA, o nucleotídeo de timina é substituído pela uracila. Então, embora a molécula de RNA seja fita única, essa fita pode se dobrar e adquirir estrutura tridimensional através do pareamento de bases entre adenina e uracila e citosina e guanina. E o RNA é encontrado em quase todos os compartimentos celulares, como núcleo, mitocôndrias, cloroplastos e citosol. E qual a função do RNA? O RNA possui diversas funções que, na maioria das vezes, estão ligadas ao metabolismo e funcionamento da célula, como levar as informações contidas no DNA para ser traduzidas em proteínas, que isso é função do RNA mensageiro, ou mRNA, transportar aminoácidos durante a síntese proteica, que é a função do RNA transportador, ou tRNA, compor parte dos ribossomos, que é o RNA ribossômico, ou rRNA, e também acelera reações químicas biológicas como as ribozimas. E qual a relação entre DNA, RNA e proteínas? Todas essas moléculas estão intimamente ligadas para exercer suas funções, pois o produto da informação genética é um RNA funcional ou uma proteína. Então o DNA ele contém as informações genéticas e essas informações são passadas para os RNAs através da transcrição e assim as executam, seja eles RNA mensageiro, transportador, ribossômico, ribosima ou outros RNAs. Se o produto da transcrição for um RNA mensageiro, este é levado então para ser traduzido em proteínas com auxílio de RNAs transportadores e ribossômico. Essa proteína, assim como os demais RNAs, depois de pronta, vai exercer então a sua função. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do vídeo e deixo aqui para vocês algumas questões para ajudar a fixar o conteúdo assistido. Questão número 1. Qual a estrutura e a função do DNA? Onde ele é encontrado nas células procarióticas e eucarióticas? Qual a estrutura e a função do RNA? Onde ele é encontrado nas células?
Quais as diferenças estruturais e funcionais entre o DNA e o RNA? E questão 4, qual a relação entre o DNA, RNA e proteína? Vocês podem deixar as respostas nos comentários abaixo do vídeo, que terei o maior prazer em corrigir e interagir com vocês. O meu muito obrigado por vocês terem assistido essa aula. Inscrevam-se aí no canal, curtam o vídeo e ativem o sininho para receber novas aulas. Um abraço e até o próximo vídeo.